Oi pessoal, tudo bem? Deu um problema no último vídeo que eu enviei, ele terminou meio rapidamente, então eu vou fazer o final aqui para vocês entenderem melhor. Então essa parte aqui, como eu estava dizendo na aula anterior, ela é uma discussão sobre a bondade ou maldade das emoções, e o que o Justin Oakley está fazendo aqui é explicar como que o debate sobre a bondade ou maldade das emoções foi conduzido na história da filosofia e da filosofia das emoções em particular. E ele diz então que tem uma tendência que é representada pela Gabrielle Taylor, de dizer que certas emoções, como os ciúmes, por exemplo, eles são sempre errados, né? Porque o ciúme envolve crer que nós possuímos, ou temos outras pessoas são propriedade nossa, né? Então essa é uma forma de argumentar que emoções são boas ou más. O amor seria bom nesse caso, né? Porque ele envolve a crença que o outro é um bem último, né? Como nós amamos alguém, nós desejamos a pessoa por si mesma, né? Por ela ser quem ela é, sem nenhum tipo de interesse, né? Nenhum tipo de vantagem. Portanto, é bom porque nós acreditamos que o outro é um bem. Essa crença que faz o amor ser bom. E no caso da vergonha também envolve, então, ela se acredita, né? Ou se admite que nós fizemos algo imoral, portanto a vergonha é uma coisa boa nesse sentido. Eu também falei do Ewing aqui, né, que diz que o ódio, ele é sempre, essa é uma outra abordagem, então ela não utiliza o componente da crença, mas o componente do desejo, que está encapsulado nas nossas emoções, né, como vocês viram, quando a gente discutiu a teoria das emoções como crença e desejo. Então tem ter o luto, por exemplo, a emoção que nós experimentamos na perda, né, ele foi explicado lá atrás, a partir do desejo, que é alguém que acredita que perdeu o gato, né? Lembra da menina, e ele deseja que esse gato estivesse aí. Então aqui, como o ódio envolve o desejo de destruir ou danificar o seu alvo, então o Ewing também defende que certas emoções seriam sempre más em virtude dos desejos que compõem essas emoções. A inveja, nesse caso, também seria condenável porque ela envolve um desejo de privar outras pessoas das suas conquistas, né? E foi aqui que o vídeo terminou, então. Depois disso também eu falei, mas não ficou gravado, né, que as emoções podem ser consideradas boas ou más em função não das crenças nem do desejo, mas em função da afetividade da emoção, das qualidades sentidas que nós temos em relação às emoções, né? Quando temos uma emoção. Então, a empatia, a compaixão, tem uma bondade que deriva da capacidade de sentir com outros, né? Que significa sentir a dor ou a agonia de outra pessoa. Nesse sentido, ela seria uma emoção boa, então, porque o afeto, né? Sentir esse tipo de afeto é uma afetividade que as pessoas que têm compaixão sentem, né? Ela é uma afetividade positiva, porque ela abre a nossa vida e a nossa experiência para a dor de outras pessoas, fazendo com que essas pessoas sejam protegidas ou ajudadas por nós. Nesse mesmo sentido, a depressão seria má, porque a depressão envolve sentir afetos que debilitam o eu, né? São afetos que fazem com que o tipo de sofrimento, o tipo de dor, o tipo de afetividade que envolve a depressão é uma afetividade que prejudica as atividades, as tarefas, né, que nós normalmente temos que realizar e que são parte de uma vida minimamente estruturada. Portanto, ela é má nesse sentido, porque ela promove um certo afeto que é prejudicial. Então, a gente poderia pensar aqui também
os excessos da afetividade, né, como também ajudando a entender por que certas emoções são más. Então, ele dá o exemplo da alegria. Uma alegria efusiva demais, ela pode ser prejudicial, né, ou atrapalhar uma pessoa espalhafatosa, que não tem senso, né, de contexto, né, digamos, em que ela deveria ter uma abordagem mais cerimonial e não tão aberta, digamos, né. Então, ela é um afeto que não rastreia adequadamente aos contextos, portanto, faz com que essa emoção, né, de alegria efusiva demais seja ruim, porque ela contém um afeto que é muito agitado, digamos, né. E ele também menciona que tem algumas versões, né, de que ele chama de cognição afetiva, né, que o amor é bom, né, nesse sentido, porque ele envolve o prazer com o bem do outro, né. Então eu tenho uma espécie por isso ele chama de cognição afetiva, não é exatamente um mero afeto aqui, mas tem uma cognição porque eu vejo, né, que a outra pessoa avalio, que a outra pessoa conseguiu algo que para ela é um bem, e sinto prazer com isso. Então esse prazer que acompanha o amor, quando eu gosto de alguém, por exemplo, ele faz com que o amor seja uma coisa boa. A inveja, por outro lado, seria má porque ela envolve uma cognição de tipo afetivamente condenável, né, que é um afeto de dor pelo sucesso de outras pessoas. Então aqui também o afeto é uma forma, né, ele dá um exemplo também do Schadenfreude, que é uma emoção complexa que tem na Alemanha, né, com esse nome, Schadenfreude, que é uma alegria com a desgraça, né, com a tragédia alheia. Então ela tem um componente cognitivo, porque eu avalio que a outra pessoa deu um vexame numa certa situação e sinto um prazer assim do vexame que a pessoa passou, né? Porque eu não gosto dela, afinal. Então essa alegria com a desgraça do outro, né? Ela é condenável porque tem um sentimento de gozo, né? Com o sofrimento alheio. Então todos esses componentes aqui foram adotados, né? Para explicar por que as emoções são boas e más. E o que o Justin Oakley defende, então, é que nenhuma dessas caracterizações é adequada, né? Ele diz aqui, eu vou citar ele diz que a bondade e a maldade tem que ser pensado nas emoções como entidades complexas que envolvem crença, desejo e afeto. Ele tem essa teoria que as emoções são um misto de crença, desejo e afeto. Então, ele diz aqui, né, se fosse devido a alguns dos seus componentes, que as emoções são moralmente significativas, então não haveria diferença entre ter uma cognição, desejo ou afeto, ou algum par desses fenômenos, e ter uma emoção particular. Então, se fosse em virtude desses componentes, que as emoções são boas ou que têm significado moral, não tem diferença, digamos, entre ter uma emoção e ter um desejo ou ter um afeto X, né, de prazer em relação a alguém, né? E ele diz que isso não parece, né, correto, né? E então o que ele vai sugerir, né, que alguém que acredita, né, que outra pessoa está sofrendo e quer promover o seu bem-estar, mas não tem qualquer sentimento de compaixão, não poderia ser, moralmente falando, diferente de alguém que tem compaixão por outra pessoa. Mas isso é falso, né? É falso pensar que uma pessoa compassiva é alguém que tem certos sentimentos ou afetos de compaixão, mas ou acredita que a pessoa precisa de ajuda, né, e quer promover o seu bem, que isso é a mesma coisa que sentir compaixão. Ele diz que isso não é, isso parece ser falso, então o que ele vai propor, né, é uma abordagem que o significado moral das emoções, para elas serem boas ou más, tem que ser pensado não a partir de um componente particular, mas da emoção em si, como as emoções como algo que faz diferença, né, para o bem ou para o mal na vida das pessoas. Então, e ele diz qual que é a diferença que a emoção faz moralmente, né? Ela faz diferença porque uma pessoa que é compassiva, ela é melhor do que uma pessoa que tem certos pensamentos e que os outros estão sofrendo e que, portanto, eu preciso ajudar, né? Então, se a
a emoção é boa, ela é boa por si mesma e não boa porque ela tem certas crenças incorporadas e porque tem certos desejos incorporados. Ele diz assim, pois a primeira pessoa não tem o nível de compreensão do sofrimento, a pessoa compassiva, né? Não tem a pessoa não compassiva, mas a pessoa que tem a crença e desejo compatível com a compaixão, essa pessoa não tem o nível de compreensão do sofrimento da outra pessoa que é importante para mostrar a bondade moral da simpatia ou da compaixão. E ele vai então sustentar que a bondade e maldade, né, das emoções, ela deve ser pensada não em termos dos componentes, diferentes componentes das emoções, mas em termos da emoção em si mesma, né? E por isso ele tenta mostrar que o que é bom ou mal acerca das emoções tem a ver com as próprias emoções, né, e não com alguns dos seus componentes. Então, ele vai sugerir que as emoções elas são moralmente, tornam a pessoa que as tem, né, moralmente melhor ou significativa, porque elas oferecem a possibilidade de ter insight, elas oferecem a possibilidade de fazer um juízo adequado, elas dão o tipo de força de vontade adequada para a pessoa realizar aquilo que ela pretende, né? Imagina, usando esse exemplo anterior da compaixão, do sujeito que crê que a outra pessoa está sofrendo e deseja fazer algo em relação a ela. Ele diz, mas essa pessoa pode não ter o tipo de motivação adequada para fazer que uma pessoa compassiva, propriamente dita, que tem, né? Ou ela não tem o tipo de insight que essa pessoa propriamente compassiva teria. Então, uma abordagem adequada, ele pensa da bondade ou maldade das emoções, tem que ser orientada pela emoção como um complexo, e não por componentes das emoções, como eu apresentei aí para vocês nas sessões, na aula passada, né, que ficou cortada. O próximo passo aqui é a percepção, insight, então eu vou fazer uma gravação separada, porque tem uma boa quantidade de conteúdo aqui. Eu vou explorar esses itens aqui todos, que estão grifados aqui, né? Vou sublinhar aqui para vocês verem. Esses aqui, eles são a segunda parte, né, do texto dele, então eu vou, na próxima aula, eu vou falar sobre como que as emoções operam em relação a esses itens e como ele sustenta, o Oakley sustenta que esses itens aí são fundamentais para dar uma compreensão do significado moral das emoções, né, para o bem ou para o mal. Tá bom? Obrigado, então amanhã eu já encaminho essa outra aula, né, para vocês.